Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre as equações biquadradas. Vamos conhecer o que é uma equação biquadrada, a sua forma geral e vamos também aprender como calcular essas equações. Vamos lá? O que é uma equação biquadrada? A primeira pergunta é essa, né? A gente tem que saber o que é. Então, lá. Equação biquadrada é uma equação de quarto grau, que para achar os valores de suas raízes, é preciso transformá-la em uma equação de segundo grau. A forma geral de uma equação biquadrada sempre vai ser ax elevado à quarta potência, mais bx elevado ao quadrado, mais c que é igual a zero, onde o a é diferente de zero e b e c devem assumir valores reais. Então, observe que eu vou ter três coeficientes, semelhante a uma equação de segundo grau, certo? Vamos observar alguns exemplos? Exemplos de equações biquadradas. 9x elevado à quarta potência, menos 13x elevado ao quadrado, mais 4 que é igual a zero. Nesse caso, eu tenho o coeficiente a que é 9, o b que é menos 13 e o c que é igual a 4. Outro exemplo, x elevado à quarta potência, mais 3x elevado ao quadrado, menos 54, que é igual a zero. Nesse caso, o a é igual a 1, b é igual a 3 e c é igual a menos 54. Observe e tenha bastante atenção nessas equações aqui embaixo. Ó, eu tenho essas três equações aqui. Nenhuma dessas equações é uma equação biquadrada. Elas são equações de quarto grau, mas não entram no caso das equações biquadradas, certo? Então, tem que ter bastante atenção. Eu só vou resolver as equações biquadradas se eu tiver aqueles três coeficientes. O a acompanhando x elevado à quarta potência, o b acompanhando x elevado ao quadrado e o c que é o termo independente de x, certo? Então, vamos resolver essas equações. Para resolver uma equação e encontrar suas raízes, é preciso transformá-la em uma equação de segundo grau. Isso ocorre através de uma transformação e substituição de incógnitas. Então, eu vou pegar uma equação e vou transformar essa equação biquadrada numa equação de segundo grau para resolver a partir da fórmula de Bhaskara, certo? Então, a gente vai ter que usar esse mecanismo de transformação da equação. Vamos ver como é que faz essa transformação? Primeiro exemplo, né? Determine as raízes da equação biquadrada. X elevado à quarta potência, menos 13x elevado ao quadrado, mais 36, que é igual a zero. Para resolver essa equação, eu vou ter que reescrever ela de uma maneira diferente. Eu vou observar aqui, ó, que eu tenho x elevado à quarta potência. X elevado à quarta potência é a mesma coisa que fosse uma potenciação em que eu tivesse potência de potência. Eu vou multiplicar ali, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, x elevado ao quadrado elevado ao quadrado é a mesma coisa que fosse x elevado à quarta potência. E o resto eu vou conservar. Menos 13x elevado ao quadrado mais 36, que é igual a zero. Ou seja, eu vou substituir agora a minha incógnita x elevado ao quadrado em uma incógnita y. Tá vendo? Eu vou fazer a substituição das variáveis. Então, vai ficar da seguinte maneira. Onde tem x elevado ao quadrado, eu vou colocar y. Então, vai ficar y elevado ao quadrado menos 13y mais 36, que é igual a zero. Agora, é só aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Para descobrir o valor de quem? Agora, eu vou descobrir o valor de y. Fazendo aqui o quem é o a, quem é o b, quem é o c. Eu tenho os valores. Vou calcular o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vou substituir. Onde tem o b, eu coloquei menos 13 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 36. Calculando, menos 13 elevado ao quadrado é 169, menos 4 vezes 1 vezes 36, 144. Descobri o valor do delta, que nesse caso o delta é igual a 25. Vou jogar na fórmula do Bhaskara, né? Y, lembrando que eu vou calcular o valor de y, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, e vou substituir lá, ó, menos b, lembrando que eu coloquei entre parênteses, né? O menos da fórmula e o menos b
que é o 13 negativo, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes A. Vou calcular, menos vezes menos deu mais, então vai ficar mais 13, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. Vou separar aqui o y sendo positivo, 13 mais 5 dividido por 2, e o y duas linhas, 13 menos 5 dividido por 2. Faço a soma, deu 18 dividido por 2, que dá 9, e 13 menos 5 dá 8 dividido por 2, que vai dar 4. Eu descobri o valor de y' e de y duas linhas. Então, observe aqui, ó, que nesse caso, então, o 4 e o 9 são as raízes da equação y elevado ao quadrado menos 13y mais 39, que é igual a 0. Mas eu não quero calcular, não é o valor de y. Na equação lá, eu queria descobrir o valor de x. Então, para descobrir as raízes da equação biquadrada, x elevado à quarta potência menos 13x elevado ao quadrado mais 36 igual a 0, eu vou agora substituir o meu y' e meu y duas linhas em x elevado ao quadrado, que é igual a y, que eu substituí no início da transformação lá na equação biquadrada. Então, eu vou pegar, né, para y igual a 4, eu vou ter x elevado ao quadrado menos y, x elevado ao quadrado vai ser igual a 4, tem potência, eu passo como raiz, e a raiz quadrada de 4, eu sei que é mais ou menos 2. Faço a mesma coisa para o outro valor de y, que é 9, x elevado ao quadrado, que é igual a y, substituo y por 9, tem potência, eu passo como raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Agora sim eu posso finalizar. Portanto, a solução da minha equação biquadrada vai ser os valores. A solução final, menos 2, menos 3, mais 2, mais 3. Ou seja, nesse caso, a equação biquadrada teve 4 soluções. Porém, nem sempre vai ser 4 soluções, porque se o valor de y der negativo, por exemplo, não teria como eu calcular os valores de x quando eu fosse fazer a substituição, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Mas nesse caso, eu encontrei as 4 soluções e mais pra frente a gente vai dar outros exemplos para vocês tirar as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardem até a próxima aula.